Mas o que você falou, a gente jogou como nunca e perdeu como sempre. Depois que Todo salário atrasado, escambau e tudo, e comemorando derrota. Não, meu time jogou muito. Jogou como nunca e perdeu como sempre, e segue o jogo. E vamos... Eu digo aqui olhando pra vocês. Se o Inter faz isso contra o Flamengo no Maracanã, nos 35 primeiros minutos, sai 5-0 pro Flamengo. 5-0 pro Flamengo. Isso... Fala comigo, seus mitos sem nação, e olha, as mídias rivais, é claro, não param de pensar do Flamengo, que agora tem desabafo do Baldaço, tem mídia mineira cruzeirense zoando o atleticano. Rapaz, tem muita coisa interessante que eu vou montar o vídeo aqui, olha, é claro, como sempre, também vou aqui me posicionar. Fica comigo até o final, ok? Os créditos de cada canal para deixar o vídeo mais dinâmico, né? Eu vou deixar no início de cada vídeo, vão lá conferir os canais que está na própria descrição do vídeo. Não se esqueçam, hein, nação? Curta o vídeo, inscreva no canal, compartilhem para geral. Nesse momento aqui, eu estou viajando a negócio e talvez possa vir muita novidade pro canal. Então fiquem atentos aí, porque olha, o canal tende a crescer cada vez mais e mais. E olha, eu agradeço demais a vocês por esse grande momento que eu estou vivendo, pô. Vocês são fantásticos, pode vir live por aí, olha, tem muitos projetos, então fica comigo aí, tá bom, nação? Obrigado de coração, que olha, eu conto sempre com o apoio e com o engajamento de vocês, tá? Bora pro conteúdo, Mitos, vambora! De errar o gol. Mas o que você falou, a gente jogou como nunca e perdeu como sempre. Depois que voltou da Copa, do Mundial, o Atlético só ganhou do Bucaramanga? No Brasileiro perdeu quantas? Perdeu pro Bahia. Não, perdeu pro Bahia. Não, jogou só com o Bahia e agora. Os outros dois jogos nós não fizemos. Tá. E os outros dois foi o Bucaramanga. Perdeu pro Bahia e pro Flamengo. Perdeu agora. Bahia pro Flamengo, ou perdeu seja, pro Bucaramanga. Quando jogou no Brasileiro, perdeu as duas. Perdeu as duas e perdeu pro Bucaramanga, quase foi eliminado. E ganhou um. Então o time voltou do... E aquele jogo do Bucaramanga que ganhou, cara... Então o time tava ruim e voltou pior depois dessa parada. Hoje jogou como nunca e perdeu como sempre. Todo mundo sabe, que o Beto fala, quando cruza uma bola na área do Galo, a gente tem que torcer pro atacante errar a cabeçada, porque eles vão ganhar pelo alto. Cara, impressionante como as coisas não mudam no Atlético. E esse elenco que é deficiente, e os caras aí comemorando uma contratação, falta 3, 4, 5 contratações. Nós estamos comemorando uma não, né, duas, do Biel e do Alexander hoje. Então, quer dizer, falta mais uns 3 ainda, Galo. Vamos lá, vamos acelerar aí, porque com esse elenco, cara, o Júnior Santos, que decepção, o cara não consegue dominar uma bola. É constrangedor ver o Júnior Santos jogando, constrangedor. É constrangedor ver o Júnior Santos jogar. O Bernard entra para fazer a mudança também, não consegue mudar nada. O Bernard é difícil falar, já jogou 5 mas minutos, assim, né? mas desde quando ele chegou, não consegue mudar nada. Não consegue mudar nada. O Júnior Santos não muda nada. E aí vai entrando, os caras que não entram. Não, o Rony, cara, fez os gols, agora também não faz mais a diferença. Cara, é de mal a pior, tá? O time tá. Vamos ver. Agora, o Flamengo, esse jogo de hoje, deu uma grande esperança na Copa do Brasil. Porque em 2 jogos, a gente, por exemplo, se fosse Copa do Brasil hoje, perdendo de 1-0, a gente podia virar em casa. Entendeu? Então, assim... O difícil é ver esse time do Atlético ganhar do time do Flamengo. Isso é difícil. Em casa pode ser que ganha. Então, quer dizer, esse jogo de hoje deu uma... Ganhamos do Bucaramanga. Mas deu uma esperança. Esse jogo de hoje deu uma esperança. Foi por causa... É mérito do Vasco. Não. Peraí, tá? Olhando em campo, daqueles 30 primeiros minutos, uma hora o Bernabé pegou uma bola, passou um pezinho por cima dela, o outro pezinho, vem lá o cara e tira a bola dele. Uma hora a bola parou no meio de 3 jogadores do Inter, cada um a 2 metros da bola. Vem um cara do Vasco a 10 metros e chega na frente. Não ganhou uma dividida, não antecipou nenhuma bola. Bundamolismo. Ah, Baldaço, mas depois, no segundo tempo... Cara, no segundo tempo o Inter não fez nada mais que obrigação. Segundo tempo do Internacional é ser melhor do que o Vasco, que, pelo amor de Deus, é obrigação do Inter, que tem jogadores muito melhores que o Vasco da Gama. Eu não tenho grandes considerações a fazer individualmente sobre quem foi mal, porque quase todo mundo foi mal. Só o Rocher e o Carboneiro não foram mal. Então, uma vergonha o que o Internacional fez ontem. Eu digo aqui olhando para vocês. Se o Inter faz isso contra o Flamengo no Maracanã, nos 35 primeiros minutos, sai 5-0 para o Flamengo. 5-0 para o Flamengo. E sobre a questão de arbitragem, queridos companheiros, o Inter...
Nação, fala pra vocês, cara, o que virou o Vasco, mano? Hoje o Vasco é parâmetro negativo pra tudo. O Flamengo, como sempre, lá no alto, é o parâmetro que todo mundo olha pra cima. E o Vasco virou o parâmetro pra baixo, cara. Ninguém aceita mais sequer empatar com o Vasco. Agora, o Inter não tem jogado bem, né? E não é do jogo contra o Vasco, não é dos primeiros 45 minutos, que eu acho que foram os piores 45 minutos desde a volta do Mundial, do Inter, né? Eu acho que o Inter não jogou tão mal assim nenhum dos outros 3 jogos, né? Afora esses 45 contra a equipe do Vasco. E isso eu acho que é motivo de preocupação, não só para o Baldasso, mas para o torcedor colorado, para os jogos contra o Flamengo. Contra o Fluminense eu não acredito que haja uma preocupação tão grande, o Fluminense não está bem, está sendo envolvido por qualquer adversário. É claro que os adversários do Fluminense foram todos carne de pescoço, né? São Paulo, Flamengo, o Cruzeiro e o Palmeiras. Não é fácil, é verdade. E eu acho que esse é o grande balizador para a gente olhar o time do Inter montado pelo Roger. O Roger pegou 4 adversários muito fracos: Vasco, Santos, Vitória e Ceará. E o Inter não fez grandes performances contra nenhum destes 4 clubes. E eu acho que isso é motivo de preocupação, visando o time e o elenco que o Inter tem. Desde a pausa pro Super com o gol que o Mundial. Rony perdeu também, Fael? Preocupado, né? Não dei esse destaque todo no primeiro bloco, mas vou falar aqui. Quando você enfrenta um time qualificado, com um elenco que tem como o Flamengo, você tem que ser nota 10. Você não pode ser nota 9. Um errinho custa a sua vitória, ou pelo menos você voltar com um pontinho para casa. E esse erro do Rony, que não é um errinho, nos custou uma pontuação, quem sabe, de vitória no Maracanã, já que com 10 minutos ali de jogo você mudaria todo o roteiro do jogo. Entendo o Rony porque está passando por dificuldades financeiras, ele cobra e ninguém paga, então ele não tem motivação para pôr a bola para dentro do gol mesmo, não, tadinho? Bom, gente, vamos lá, falar do Cruzeiro, né? Tá no banco de reservas. A gente precisa observar certas situações em que o Cruzeiro tem que mudar a história de jogo. Olha pro banco e muitos dos que vêm do banco não conseguem corresponder a quem está em campo. Ponto positivo, Mateuzinho de volta. Mostrou muita vontade, muito empenho. Ponto negativo, prestar atenção nessas bolas aéreas aí no jogo do Cruzeiro, que tá osso. Aqui, a defesa era a melhor que tinha. Eu quero a notícia ruim lá. Eu quero a notícia ruim, a defesa era ótima. Ele pediu o time tanto. já era campeão. Agora com um tropecinho já é para 1 ano e meio. É o que você sabe lá do budismo, lá do mantra, que você fica pedindo, acontece. É 1 ano e meio agora pôs a bolinha no chão. Isso é Gente, importante. sabe quando você vai pro velório na família e antes de fechar o caixão, tá todo mundo rindo, brincando? Só eles fazendo piada em velório aqui, ó. Um é 15º colocado do Campeonato Brasileiro da Série B, 2 pontos. Ser rebaixado, outro salário atrasado, escambau e tudo, e comemorando derrota. Não, meu time jogou muito. Jogou como nunca e perdeu como sempre, e segue o jogo. E vai. vamos... do Cruzeiro. Perdeu a liderança. Relação, e olha, esse ano promete muita coisa pro Mengão, hein? Eu tô começando a sonhar com a tríplice coroa, hein, Mitch? Eu estou começando a sonhar com a tríplice coroa, e não se esqueçam, quem é raiz aqui no canal sabe, eu sempre falei, lembram? Que a hegemonia ia chegar, e olha, eu acho que ela chegou, hein? Tamo junto, nação, e a nós.